Primeiro, quem está me conhecendo hoje, né, é Patrícia, sou psicóloga, sou especialista em carreira, equilíbrio e família. E eu vou fazer uma série de lives esse mês, na verdade, né? E cada dia vai ser um tema interessante para psicólogos clínicos ou pessoas que estão em outros ramos da psicologia, mas que querem realmente atuar na clínica. E por que eu estou fazendo isso? Eu até relutei um pouco em fazer. A gente está passando por várias mudanças, né? No mundo aí, com essa questão da crise, da pandemia. Mas depois eu pensei e falei assim, gente, agora é a hora, né, de colocar a psicologia a favor aí do mundo, de transformar as pessoas, de se preparar para o que vier, né? Os psicólogos são peças chaves fundamentais nesse processo de transformação que nós estamos vivendo. Então, tem várias pessoas que vão ter que recomeçar, pessoas que vão lidar mais de perto com ansiedade, com sintomas de depressão, que traz, né, essas mudanças que ocorrem muito bruscas no relacionamento, pessoas ficando mais isoladas. Então eu falei assim, gente, agora é a hora da gente fazer realmente uma maratona de informações aí para os psicólogos, para que eles possam realmente encarar a psicologia como uma missão, né, com propósito, para que eles possam atuar de uma maneira mais integral. Boa noite para quem está entrando agora. Se vocês, no decorrer da live, quiser colocar perguntas, tem ponto de interrogação, podem colocar lá, na medida do possível eu vou lendo aqui, vou respondendo, e vai ser um bate-papo mesmo. Como eu falei no início, vai ser vários, gente, tem mais de 20 temas, mais ou menos 24 temas selecionados aí, um para cada dia, de segunda a sexta-feira. Eu estou iniciando essa semana Empreender com Propósito na Psicologia Clínica. Então eu vejo que como a psicologia para mim é uma missão, eu ajudar nessa preparação de psicólogos, né, para encarar essa nova realidade, para encarar a clínica realmente como uma missão, eu me sinto nesse dever, porque lá atrás, né, eu que vim da área de RH, eu era gerente de RH, e eu me vi tomada aí pela vontade de atuar na clínica. Quando eu comecei e formei há 16 anos pela PUC, eu não tive coragem de encarar a clínica por objeções mesmo, que eu não ia conseguir paciente, que eu não ia conseguir pagar as contas, aquelas coisas de todo mundo que forma, que tem essas objeções. E fui indo pela carreira de RH. Então comecei como estagiária, passei para assistente, analista, fui mudando de empresa, virei coordenadora. E o último cargo que eu tinha era gerente corporativo, então era uma gerente que atuava em vários estados. Eu tinha que viajar. Eu não cuidava só do RH, eu cuidava da área trabalhista, cuidava da área de comunicação, também RH, departamento pessoal e essas áreas todas que o RH é responsável. E eu gostava muito do que eu fazia, mas meu coração não batia tão forte como ele bate hoje pela clínica. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só para eu continuar aqui, tá tranquilo? Só me fala um oi aí se todo mundo tá me ouvindo bem, se o áudio tá bom. Se tiver alguma coisa, vocês podem comentar. Se tiver ok, vocês só me dão um joinha aqui que tá tudo bem. E aí, eu vim dessa área de RH e eu comecei a ficar muito incomodada porque eu não via o meu trabalho com propósito. Eu não via que no RH eu ia conseguir realmente exercer a psicologia de uma forma completa. Porque eu era mais administrativa do que RH, do que psicóloga clínica, vamos falar assim. A gente tinha atendimento aos funcionários, tinha, mas nosso foco realmente era a organização, né, os métodos da psicologia, mas dentro da área organizacional. E eu tinha uma grande questão que um dos meus valores é família, né, e como um dos meus valores é família, quando eu tive filho, eu me via muito distante de estar com a minha família. E aí eu comecei a entrar num conflito realmente pessoal, né, do que eu estava fazendo da minha carreira, o que eu estava fazendo da minha vida, cada vez mais longe da família, não gostando tanto do que eu fazia, e eu comecei a migrar, né, atuar como voluntária na clínica, buscando outras opções, busquei até concurso público, falei, vou fazer outra profissão, porque eu nem me enxergava como psicóloga clínica. O RH traz isso pra gente, né? A gente veste uma cara aí de RH, de administrativo e aquilo ali mesmo, a gente fica anestesiado, achando que o mundo é só aquele ali. E aí eu tive essa oportunidade de atuar na clínica, mas aos finais de semana, gostei, me apaixonei, eu vi que ali sim fazia sentido, né? Ali sim meu coração batia mais forte, porque eu via a transformação na vida das pessoas e aquilo me encantava. Eu falei assim, gente, para isso aqui que eu quero trabalhar.
E aí, como eu estou falando desse tema aqui, se eu tivesse esse tipo de informação lá atrás, as informações que eu vou passar para vocês nessa semana da psicologia clínica, que eu estou chamando de Semana Empreender com Propósito, eu tinha tomado uma decisão muito mais rápida, porque nessa semana eu vou falar, por exemplo, dos temas, das abordagens na psicologia clínica. Então hoje, por exemplo, à tarde eu entrevistei a Eliana Martins, que é uma pessoa, diretora da CETCC, que é Terapia Cognitivo Comportamental. Ela é de São Paulo e ela fala dessa abordagem, né, que é a teoria TCC, a teoria de esquema, para a gente poder entender se aquela abordagem está alinhada com o que a gente quer trabalhar. Vai ter uma live com terapia breve, com abrangente, vai ter uma live sobre Gestalt, que é amanhã, Gestalt terapia, com a Renata Balheiro. Então, assim, tem várias informações que se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, talvez eu acelerasse esse processo de descoberta no meu caminho da clínica. E além disso, vai ter informações, por exemplo, dessa parte administrativa do consultório, como é que você organiza layout, vai ter uma arquiteta falando disso, vai ter uma parte de organização mesmo dos seus equipamentos, dos seus materiais, do seu prontuário, como é que você encontra. Se você divide uma sala com adultos, né, adultos e crianças, como é que você armazena os objetos, como é que você trabalha em home office, hoje que nós estamos mais online, né? Então vai ter esse tipo de informação. Como é que você cria autoridade na sua forma de vestir, né, sendo você, não é mudar seu perfil, mas realmente trazendo essa informação da questão do seu posicionamento, que a gente nunca para pensar. Como que você se posiciona nas mídias sociais? Então vai ter uma pessoa falando de identidade visual, né? Como é que você coloca a sua marca com a sua cor, de onde vem essa cor, de onde vem essa logo, de onde que vem esse conteúdo com essa forma de se comunicar. Vai ter uma pessoa falando de site, que são blogs, sites. Então assim, tem muita informação, tem muito conteúdo que faz com que a gente se inspire e a gente possa tomar realmente uma decisão ou não de fazer a transição para a clínica, né? Então vai ter uma parte que é transição de carreira para psicologia clínica, pessoas que estão em outras áreas de RH, e vai ter uma pessoa falando de como é que foi a transição dela, a gente vai conversar sobre isso. Tem uma pessoa da área de contabilidade para falar de impostos, né, de finanças para o psicólogo no consultório. Tem uma abordagem que é atendimento a crises, a suicídio, esse mundo tão difícil que nós vivemos hoje, né? E cada vez mais esse assunto é um tabu do suicídio. Tem uma profissional que vai falar como que a gente pode abordar esse tema, né? Esse tipo de terapia, de crise, e ela vai trazer essas informações pra gente. Então, temos a inovação, né? A gente vai falar de inovação para psicólogos, já falei da identidade visual. Uma fono, gente, falando de como falar em público, como não ter medo, né, como encontrar técnicas. E eu tô aprendendo tanto com essas pessoas que eu já estou conversando antes até da nossa semana, porque com cada uma eu aprendo algo também, né? Com a fono ela me explicou lá como eu paro de falar o né, os vícios de linguagem, como a gente se posiciona mesmo sendo tímido. Então assim, vai ter muito conteúdo legal. Pra que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês se encorajem, que vocês entrem em ação, porque a psicologia, como eu falei no início, é uma missão. E às vezes a gente ofusca muito o nosso brilho, né? A gente fica muito nos bastidores. Nós psicólogos saímos lá da faculdade achando que a gente tem que ficar paciente ali, psicólogo aqui, ninguém conversa, ninguém se aproxima, e a gente cria um mito que a gente não pode empreender, né? Por quê? Porque no CRP tem escrito, né, que o profissional de psicologia não pode comercializar, não pode colocar preço, e a gente acredita que aquilo ali é realmente da forma que está escrito, a gente começa a interpretar. E na verdade, existem formas da gente vender sem vender, né? A gente não precisa de ficar panfletando. Até tem profissionais ainda que não têm esse conhecimento, que ficam panfletando nas mídias sociais, né? Ainda estão errando aí, o caminho deles está totalmente diferente do que deveria ser. Mas tem como você vender sem vender, né? Você fazendo conteúdo, você criando informações úteis para as pessoas. Então, são formas de você realmente mostrar a sua psicologia e tem a ver com o seu propósito. Porque imagina, o nosso mercado, né, de qualquer profissão, ele é muito amplo, né? São muitas pessoas. A gente, por exemplo, na live, a gente está super concorrido aqui, tem várias pessoas fazendo live. Só que as pessoas, elas se conectam, às vezes, com profissionais que estão ali na live, né, passando uma informação,
que tem a ver com o seu estilo, que tem a ver com a sua história, que tem a ver com as suas dores, que já passou por uma situação parecida, não é verdade? Isso se chama conexão. E tá tudo bem, cada um, né, vai consumindo um conteúdo de acordo com a empatia mesmo, com a conexão que ele tem com aquele profissional do outro lado. E a psicologia é a mesma coisa. Existe um mercado gigante, só que as pessoas começam a atuar no que é mais fácil. O que é mais fácil? Que não dá resultado, né? Que é ir para o consultório, abrir, ficar realmente entregando cartão de visita e aguardando indicação. Só que nesse mercado altamente competitivo que nós estamos, nós precisamos nos diferenciar. E a forma de diferenciar não é inovar somente, é você realmente ser único, né? Eu até fiz um vídeo recente falando do medo da gente ser quem nós somos, né? A gente às vezes a gente tem medo de falar a nossa opinião, o psicólogo às vezes quer ficar só entre quatro paredes. Se ele se expor, ele acha que vai ter uma relação terapêutica ali diferente com o seu paciente, que vai comprometer. Só que tem formas de você fazer isso. Não é simplesmente, né, abrindo o seu Instagram, fazendo uma live com qualquer tema. Tem que estar conectado com a sua história, com a sua missão de vida, com o que você veio fazer nesse mundo. E qualquer profissão, não é só da psicologia, você pode empreender com propósito. Mas hoje, como a gente está falando da Semana da Psicologia Clínica, eu vou estar falando de empreender com propósito na psicologia clínica. E às vezes, na nossa jornada, né, como pessoas, nós passamos por muitas dificuldades. Olha para você ver o impacto que está acontecendo a pandemia no mundo agora que a gente vive. As pessoas com medo, as pessoas mudam seus projetos, as pessoas deixam de fazer coisas, elas ficam mais ansiosas, elas mudam completamente a rotina. Mesmo quem não mudou a rotina ainda continua trabalhando da forma que trabalhava, mas tem o medo, né, que ela fica envolto dela o tempo todo ali, o medo de adoecer, o medo de morrer, de algum ente familiar, a pressão no trabalho, né, que as pessoas às vezes estão com o quadro enxuto, então elas têm que produzir muito mais. Então a mudança, e essa mudança, nós vamos viver um cenário que vai ser muito diferente daqui para frente. Nós não seremos os mesmos. E a psicologia não pode ser a mesma também. Nós temos que acompanhar essa evolução, nós temos que acompanhar essas mudanças. E não adianta a gente ficar ofuscando, né, a nossa profissão, que é ficar só entre quatro paredes, porque agora todos os psicólogos que querem atuar realmente estão saindo do consultório e atendendo online, porque senão eles não vão realmente conseguir alcançar as pessoas que eles querem ajudar. Não é só atender online. Não é só ficar de frente com o computador, aplicando técnicas e trazendo a terapia para o online. E são várias outras possibilidades de empreender com propósito. E aí, quando eu falei, o mercado é muito amplo. Quando a gente fala se a gente for atender na clínica, se a gente não se diferenciar, a gente vai ser só mais um. E a gente não consegue se diferenciar gerando valor para as pessoas que estão do outro lado e a gente começa a baixar o preço, né, para competir por preço. E aí a gente se depara com várias pessoas competindo por preço e você não consegue realmente viver do seu sonho, que é a clínica, né? Você começa a fazer o que o mercado na sua região faz, que é abaixar, colocar valores sociais, nada contra, eu acho que tem espaço para todo mundo. Inclusive, eu até sugiro que os psicólogos tenham na sua agenda reservada atendimentos sociais, mas que 90% seja realmente com seu valor praticado, porque ele também tem conta para pagar, ele tem a sublocação, a sala dele, os materiais que ele usa, né, o custo de vida e tudo mais. Mas você pode fazer seus atendimentos sociais de outra forma. Você não precisa de desvalorizar a profissão. Você pode ajudar, por exemplo, eu fazendo esse conteúdo aqui, eu estou ajudando muito mais pessoas. A live vai ficar gravada, outras pessoas que não puderam estar aqui hoje vão assistir, depois eu acabo postando esses vídeos. Então, você gerar conteúdo, você está fazendo uma atividade também, que você está ajudando mais pessoas. E é assim que a gente tem que pensar, como que a gente pode ajudar, né? Se você ter seu tempo ali dedicado àquilo ali, mas não necessariamente você colocando todos os seus valores sociais. Então, o profissional começa a se diferenciar por valor, colocando valores praticados muito abaixo, né? Desvalorizando a profissão. E ele esquece que se existe um mercado, existe um segmento que é menor, que está dentro do mercado. Dentro do segmento existe um nicho. E dentro do nicho existe um super nicho. Vamos entender o que é isso aí, né? Você falou grego, né, Patrícia? Então, é como se a gente tivesse... Imagine que você está numa região que são vários psicólogos que atuam, né? No interior. Na verdade, antes de ter vários psicólogos atuando, você dominava o mercado. Porque você era a única psicóloga daquela região. Não tinha profissionais de psicologia formados ali.
Só que aí você atendia do jeito que você queria, sem propósito, sem se diferenciar, sem se tornar única na mente das pessoas, porque as próprias pessoas indicavam e chegava o paciente para você. Só que aí começam a vir profissionais mudando de cidade e indo para sua cidade, profissionais de psicologia, aí você já começa a ter uma competição. Aí você pensa, olha, se eu fizer mais do que eu faço sempre, se eu não inovar, se eu não trazer alguma coisa diferente, eu vou acabar perdendo o mercado e eu vou começar a ter que abaixar preço. Então, o que as pessoas fazem? Elas começam a se diferenciar. O que eu gosto de fazer realmente na psicologia? Atender criança, adulto, idoso, jovens. Qual demanda chega mais para mim? Porque a gente tem que observar também, né? Às vezes o que chega é o que a gente tem que trabalhar, né? Então, porque às vezes é uma missão, é uma conexão que você tem mais com aquela pessoa. E não é só isso, às vezes a sua história de vida também, as dificuldades que você superou, né? E você quer modificar isso no mundo, isso faz diferença na clínica também, né? Seu coração vai bater muito mais forte se você encontrar esse ponto de conexão do que o mercado demanda, que é, às vezes na sua região, com uma dor que você quer erradicar no mundo como psicólogo, né? Alguma coisa que você já passou, que você já superou e você tem aquilo como missão para ajudar outras pessoas. Isso é mágico, gente. Encontrar isso não tem preço, porque aí não tem dificuldade, não tem escassez, não, você se cobra o valor que você vai querer, porque você vai se tornar única na mente das pessoas, porque aí você sim se diferencia. Imagina, não tem uma Patrícia, eu até sei que tem Patrícia Gomes psicóloga, porque quando eu formei na PUC tinha Patrícia Silva Gomes, gente, o mesmo nome, só que a pessoa, acho que eram uns 2 anos abaixo da minha época de formatura, mas era o mesmo nome. Mas não existe uma Patrícia Gomes, psicóloga, que passou pelas mesmas coisas que eu passei na minha jornada, né? Lá, né, que estudei com dificuldade, não consegui nem pagar a faculdade, e aí eu formei com muita dificuldade, fiz os primeiros estágios, trabalhei voluntária na época da faculdade para adquirir experiência, fui fazendo estágios na clínica. A Tati Pimenta, daqui a pouquinho eu falo, tá, Tati, deixa eu acabar aqui que eu vou te responder isso daí. E aí eu fiz essa transição toda trabalhando na área de RH, atuando, aprendendo todos os subsistemas. Eu passei, gente, por IPO dentro de empresa, né, que a empresa abrir capital para o mercado, a gente tinha que trabalhar até 3 horas da manhã para poder arrumar a documentação para a empresa abrir capital. Eu passei por momentos na área de RH de cisão, que foi separação. Então a empresa, ela se dividiu, né, era uma empresa unificada e uma outra empresa comprou, só que separou. Uma parte foi para um lado, outra parte foi para o outro. E eu fiquei nessa divisão aí também. Já passei então por fusão, 2 empresas se uniram e eu lá como RH tive que administrar esses conflitos de culturas diferentes e tudo mais. E aí eu fui criando esse espaço, né, dentro do RH, só que não tem pessoas com a mesma história que eu tenho. Isso eu tô falando da história profissional e na clínica também, o que eu fui desenvolvendo tudo, aplicando todos os métodos que eu tenho. E na minha história pessoal, né, que sou mãe, casada, passei por dificuldade de engravidar. Eu tô contando resumido aqui tudo para vocês. Tive falecimentos muito significativos na minha vida, que foi meu pai e minha mãe. Então, essa história que a gente chama de jornada, ela é única. Não tem nenhuma Patrícia Silva Gomes, psicóloga, que tem essa jornada. Então, nós temos o nosso DNA. Você, psicóloga que está aí, ou psicólogo, tem o seu DNA, tem a sua jornada. E essa história que você tem algum ponto de conexão aí que você tem que despertar, porque isso é o seu chamado, vamos falar assim. Isso é o que você tem que trazer para o mundo. Às vezes, uma dificuldade que nós tivemos lá no passado e que nós superamos, nós podemos ajudar muitas pessoas a evoluir naquele ponto ali que nós conseguimos evoluir. E isso faz você se tornar imparável. Porque não tem, né, nada que te pare realmente, porque você faz com amor, com coração. Então, é um processo, né, da gente descobrir esse propósito dentro da psicologia. A gente não tem como fazer por dinheiro, gente. Eu até brinco, né, que se as pessoas estão me seguindo para aumentar o número de pacientes só por dinheiro, elas podem desligar aqui a live e ir embora, porque você só vai se rentabilizar se aquilo brilhar os seus olhos. Se você fazer com amor, se você quer realmente ver resultado nas pessoas, se você quiser ver transformação, se aquilo for uma missão na sua vida. E se for missão, tem que ter a ver com um ponto de conexão sua. Tem que fazer parte da sua história, porque aquilo é uma dor que você quer mudar no mundo. Então é a gente olhar para a nossa história e entender o que a gente pode realmente ajudar. Deixa eu ver aqui que a colega perguntou aqui, senão eu perco, né? Ela vai
Gente, quem ficar, não falei, quem ficar até o final da live, tem uma surpresa para vocês, tá? Essa semana toda vai ter surpresas. E vocês podem ir chamando suas colegas psicólogas aí, para elas não perderem essa surpresa, que é 10 perguntas cruciais para uma transição de carreira para psicólogos. E essas perguntas é um checklist que eu vou entregar para vocês, que ficarem aqui comigo na live. Depois vocês, terminando a live, vocês digitam lá no meu inbox "eu quero", e eu vou mandar para vocês, que são vários exercícios para vocês conseguirem realmente entender como fazer uma transição. Gente, se eu tivesse aqui na época, ia me facilitar demais. Então vai chamando aí com um aviãozinho, tem um símbolo, tipo um triângulo de lado. Se vocês clicarem nele, mandem para pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que esse conteúdo é importante, porque no final eu vou disponibilizar para quem estiver aqui comigo. Então tem perguntas que você começa a entender qual que é o seu momento de carreira, por que você tem que mudar ou não, como é que é o plano, né? O que você tem que fazer, quanto que você tem que investir ou poupar para você seguir esse projeto de transição, esses custos. Então, gente, isso aqui é uma reflexão importante para quem pensa em sair de outra área e vir para a clínica, porque se a gente não para se organizar, tudo começa com um plano, né? O mínimo plano possível. Ninguém começa assim, chuta o balde, pede demissão e vai embora. Não, o mínimo plano possível para você realmente encarar essa transição de uma forma mais organizada, para você ter segurança. Porque o psicólogo morre de medo da instabilidade, né, gente? Eu sou vocês lá atrás, ou quem está aqui quer fazer transição. Então eu morria de medo de não ter condições financeiras para realmente bancar os custos que eu tinha, né? Porque eu tinha uma carreira como gerente, eu tinha uma renda, né, financeira que me ajudava a conquistar meus sonhos. Então eu tinha muito medo de ter essa instabilidade. Só que estabilidade não existe em lugar nenhum da face da Terra. Somos seres vulneráveis, somos seres instáveis, o mundo é instável. Nós não estamos vendo as mudanças que está acontecendo com a gente aqui agora? E quantas pessoas que estão sendo demitidas e achavam que o CLT dava uma certa estabilidade. Então, é muito melhor você desenvolver uma carreira que você tem as rédeas dela, que ela depende de você, do seu potencial, do seu amor naquela profissão, porque o coração tem que ser a bússola, como eu falei no início, né? Não adianta você empreender só para ganhar dinheiro, tem que ter a ver com você, com o sentido que você vai fazer aqui no mundo. E eu ajudo as alunas que estão comigo, né, a encontrarem esse propósito, esse porquê, para se tornarem imparáveis. Porque isso é a grande chave para elas conseguirem aplicar as ferramentas para realmente aumentar o número de pacientes, para conseguir estruturar a clínica como um negócio e se rentabilizar e viver do seu sonho. Então isso é mágico, né? Isso é um quebra-cabeça que não fechava na minha mente. Quando a gente começa, o psicólogo adora estudar e ler livro, né? Quando a gente começa a fazer isso, quando a gente está nesse processo de busca, a gente se sente esgotado e perdido porque nada fecha com nada. A gente fica ali incansável, pagando, investindo em coisas e você não consegue juntar o quebra-cabeça. E essa chave virou dentro de mim quando eu fiz esse quebra-cabeça se juntar e entender qual que é o começo, o meio e fim para a gente se rentabilizar. Mas depende da nossa bússola, que é o nosso propósito. Então não é só para você se rentabilizar, aquilo tem a ver com a sua missão de vida. Então, deixa eu ver o que a colega falou, que eu comecei a responder a pergunta dela. Se alguém quiser fazer pergunta, pode colocar no ponto de interrogação ou escrever aqui nos comentários que eu vou lendo na medida do possível aqui, tá, gente? Porque às vezes passa rápido, eu não consigo. A Tati falou assim, ó, já ouvi falar muito de você na área organizacional. Que legal, Tatiana, deve ser Tatiana Pimenta, né? Como você encarou sua transição da organização para a clínica? Pergunta importante, hein, Tati? Olha, eu organizei essas perguntas aí que você me fez nesse e-book que eu tô chamando de checklist, que são os 10 passos cruciais para você fazer uma transição de carreira para a clínica. E eu organizei muito com o que está ali, né? Eu organizei fazendo grandes reflexões, colocando no papel, criando um plano e me encorajando a entrar nesse caminho que eu criei. Porque o caminho a gente até encontra, mas e a coragem, né? Como que a gente desenvolve essa coragem? Por isso que eu falo muito de mentalidade, né? A mentalidade de empreendedorismo, a mentalidade de não procrastinar, a mentalidade de você ir atrás dos seus sonhos, que isso também é muito importante para a gente assumir as rédeas da nossa vida. E essa transição que eu fiz, quando eu saí de fevereiro de 2019, que eu pedi demissão, na verdade eu pedi demissão em outubro
de 2018. Só que eles só me liberaram, me desligaram em fevereiro de 2019. Porque eles estavam ali em contratação, negociando se eu ia ficar mesmo ou não, tal. E aí, foi uma decisão muito pensada, muito difícil, gente, né? Porque, imagina, a gente tem uma carreira, né? Eu tinha mais ou menos 16 anos, desde quando eu formei, eu estava na área de RH, né? E a gente, quando é psicólogo de RH, a gente não se vê como psicólogo clínico, mas eu fui trabalhando isso em mim, como eu atendia voluntária, né? E depois eu comecei a atender sendo paga na clínica, fui construindo, aplicando todo esse método que hoje eu faço com outras pessoas, eu fui aplicando em mim. Eu comecei a aplicar esse método, na verdade, em outras mães que estavam empreendendo, que eram advogadas, dentistas, outros profissionais liberais e alguns psicólogos aí no meio. E eu falei assim, gente, eu faço isso com as pessoas e não faço comigo, né? O que é isso? Aí quando eu não tinha tempo, na verdade. Imagina uma gerente de RH com a carga horária, daquele jeito que todo mundo sabe como é trabalhar em empresas, né? E como gerente, cargo de confiança. E o único horário que eu tinha, às vezes, era no sábado, porque às vezes eu tinha que trabalhar no sábado também, né? Então, é feriado, é sábado, você não tem horário. E aí, os horários que eu tinha eram sábado para atender. E aí, quando eu comecei a aplicar o método, eu comecei as pessoas me demandarem, querer marcar comigo, querer fazer terapia comigo, e eu não tinha horário. Aí eu falei assim, gente, já tá aumentando a demanda, eu tenho que encarar. E quando eu pedi demissão, parecia que foram correntes que foram libertadas da minha perna. Gente, é muito engraçado, porque eu vi essa imagem, sabe, de correntes sendo tiradas de mim. Eu me senti livre, eu me senti que eu podia ser quem eu era, eu me senti muito mais feliz. Então, de realmente empreender, né, de assumir as rédeas da minha vida. E uma das coisas que aconteceu comigo e que eu não espero que aconteça com nenhum de vocês, né, porque eu acho que cada um tem sua... Eu acho que vocês podem muito bem encarar essas mudanças sem nada disso que aconteceu comigo. E tem pessoas que encaram por outras questões. Tem pessoas que encaram a clínica porque foram desligadas. Tem pessoas que encaram a clínica porque desde sempre formaram e é o sonho, elas querem viver. E ótimo, acho lindo isso. As pessoas que vivem aquele sonho e vão realizar. Mas no meu caso, quando eu fui construindo essa metodologia toda, aplicando em mim, ali vou, não vou, sai, não sai, a minha mãe... Ela esteve doente, né? Ela estava com câncer, ela ficou 1 ano e meio em tratamento, então eu e meus irmãos revezando para cuidar dela de cama, né? Ela não estava mais andando nem nada. Durante o dia tinha uma pessoa, uma cuidadora, e à noite a gente tinha que ficar com ela, dormir, e no outro dia a gente trabalhava normalmente. Então eram muitas noites nos hospitais, muitas noites com ela passando mal em casa, muitas noites sem sono, cuidando, porque ela precisava de cuidados para ir no banheiro, para tomar banho, ela já estava numa situação difícil. E uma das coisas que minha mãe falava comigo, porque eu achei assim muito legal, que a minha mãe tinha uma coragem, uma confiança, e ela nunca reclamou do fato dela estar sofrendo ali no corpo físico aquela doença. Ela sempre tinha esperança que ela ia viver, por mais que sabia das fragilidades dela. E ela sempre falava assim, olha, quando eu melhorar, isso quando ela estava melhorzinha, né? Quando eu melhorar, eu vou aposentar. Ela começou a entrar com o processo de aposentadoria dela, gente. Ela doente, ela queria aposentar para não ter que trabalhar mais. Ela falou assim, eu não vou trabalhar nunca mais. Eu quero aposentar proporcional, porque eu quero curtir meus netos, eu quero viver mais perto dos meus filhos, eu quero viajar mais, ser mais livre. Então ela começou a querer fazer coisas nessa contagem regressiva da morte dela. Porque quem tem câncer tem várias pessoas que são curadas. E eu acho magnífico, maravilhoso, mas a minha mãe não foi. Então ela começou internamente a querer fazer coisas que ela não tinha coragem de fazer, que era aposentar proporcionalmente, né, de forma proporcional, para ela curtir mais na vida dela. E aí me caiu uma ficha, gente. A minha ficha caiu nessa hora. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu trabalho num local com uma profissão que não me identifico 100%, que eu vou chorando pro trabalho, literalmente, porque eu estou mais longe da minha família, que eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas, que eu brincava que eu não tinha tempo nem para gastar o dinheiro, porque a gente não tem tempo quando você trabalha no mundo corporativo. Você não tem tempo para nada, e fazendo coisas que não me desafiavam, coisas que eu não usava do meu melhor potencial, né? Eu adorava desenvolvimento e treinamento. A gente acaba fazendo muito pouco isso na área de RH, você faz 20% do seu tempo, o resto são serviços mais administrativos.
E eu não me via desafiada, não me via crescendo. O meu marido brincava comigo que eu era um potencial no deserto, né? Eu tinha muito potencial, mas estava subaproveitado. E ele sempre brincava comigo: Patrícia, se você empreender com qualquer coisa e trabalhar do mesmo jeito que você trabalha para outras pessoas, você vai ficar rica, porque você é muito dedicada, você é muito, né, compromissada, faz as coisas, é inteligente e tal. E eu não acreditava muito em mim, né? As pessoas olhavam para mim e acreditavam, mas eu não acreditava em mim. E aí precisou de alguém lá atrás, que foi, no caso, a primeira pessoa que acreditou em mim foi meu esposo, que eu achei assim, né, poderia ter ido contra, né, porque ele sabia da necessidade financeira, da gente conquistar as coisas com o dinheiro que eu tinha lá no RH, mas ele acreditou, ele falou assim: olha, vai, porque você merece ser feliz, você é um potencial subaproveitado, você tem que se desenvolver em outras coisas que você gosta, você tem potencial, vai dar certo. E uma coisa que eu aprendi, gente, é no caminho que você descobre o seu destino. Não adianta eu ficar parada esperando alguma coisa acontecer para eu tomar decisão, né? As coisas vão acontecendo à medida que você entra em ação. Então comecei a entrar em ação, né? Comecei a aplicar as coisas que até eu ensinava para outras pessoas fazerem no seu negócio, no empreendedorismo, porque eu sou formada especializada em gestão de negócios, gestão de pessoas também. Isso me traz um viés também financeiro administrativo que facilita o meu trabalho, além da que eu desenvolvi na clínica. E aí eu fui aplicando nas pessoas, dando super certo. Eu falei assim: gente, o que eu tô fazendo comigo? Por que eu não tomo essa coragem? Por que eu não faço? Mas a minha gota d'água foi a morte da minha mãe. E eu lembrar que ela estava esperando aposentar para curtir a vida dela. Eu falei assim: gente, eu vou esperar eu morrer? Eu vou esperar uma doença chegar para mim, ou para minha família, ou para alguém, outra pessoa? Eu não quero isso para mim, eu quero fazer o que eu amo. Eu quero colocar minha mensagem no mundo. E eu sou super feliz. Hoje eu atendo na clínica, é o momento que eu mais amo, né? Atendo no online há mais tempo já, desde o ano passado, desde o final do ano passado, quando a portaria do CRP expandiu, né, da gente não precisar daquele cadastro todo num site, que tinha que ter um site próprio, né? Desde aquela época lá atrás eu já comecei a atender online, e as pessoas criticando: ai, não tem relação terapêutica, é difícil. Eu já inovando, fazendo o que tinha que fazer, com medo, mas aprendendo as ferramentas. E aí eu falei assim: gente, eu não vou esperar que isso aconteça comigo, eu não vou esperar uma morte, uma doença. E aí eu falo pra vocês não têm que esperar uma separação, vocês não têm que esperar um desemprego, vocês não têm que esperar nada para seguir os sonhos de vocês. Se vocês tiverem um caminho, né, algo mais concreto, que vocês consigam mirar e caminhar, as coisas vão acontecer. Parece que quando a gente se liberta, né, do nosso propósito, quando a gente descobre o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama, e a gente começa a entrar em ação, as pessoas se conectam com a gente, elas compram a nossa ideia. Você começa os pacientes a te procurarem depois que você aplica as ferramentas, porque você não faz por dinheiro, até sua energia é diferente, né? A sua confiança é diferente, a sua autoconfiança, a sua vontade de fazer a diferença, você se reinventa, né? Você se redescobre. Isso é mágico, isso é muito poderoso. Eu acredito muito nisso, gente, dessa questão mesmo da gente estar conectado com algo maior, né? E no meu caso eu acredito muito em Deus, né? Então a gente realmente acreditar que o universo está conspirando a nosso favor quando você tem uma boa intenção. E o psicólogo, eu tenho certeza que 100%, não posso falar 100% porque é demais, né, gente? Eu não tenho essa estatística, mas eu tenho certeza que a maioria dos psicólogos trabalha com uma boa intenção. Ninguém vai para uma psicologia querendo atrapalhar a vida das pessoas, querendo estudar para poder fazer algo que vai atrapalhar a humanidade. As pessoas têm uma intenção muito positiva, né? Elas vão para se redescobrir, para ajudar outras pessoas, para encarar aquilo ali como um desafio, como uma missão de vida. Então, a gente não pode jogar esse diploma nosso na gaveta, a gente não pode rasgar o nosso diploma. E tá tudo bem, quem tá na área de RH e ama aquilo ali, nós precisamos também de profissionais na área de RH. Se não tivesse profissionais ali, as empresas paravam, porque eles são muito importantes também. Eles são muito importantes na organização, que é o equilíbrio entre a demanda do profissional da psicologia, dos funcionários, com a demanda da empresa. Ele é o intermediário entre essa negociação. Muitas vezes o RH, o profissional de RH, não consegue equilibrar essa balança porque o patronal, o empregador, ele pesa muito nas decisões, né? Ele quer realmente ser soberano, fazer as coisas do jeito que ele quer, e o RH fica tentando equilibrar e muitas vezes ele não consegue fazer de acordo com o que ele acredita, e é normal, é natural. Ele faz porque a empresa paga, né?
A empresa tem aqueles valores que não são deles, porque quando a gente vai trabalhar, muitas vezes a gente, depois que está dentro de uma empresa, que a gente percebe que os valores não são compatíveis com os nossos, né? Que as empresas às vezes tomam decisões que não são compatíveis e a gente começa a adoecer. Se o profissional de psicologia tem uma certa, como eu, né, eu tenho um valor da integridade muito forte, aquilo mexe comigo, né, assim, eu fico revoltada, então, por dentro, né, porque eu sou mais tranquila, eu não sou de ficar brigando, falando, então, mas mexe comigo, eu fico muito reflexiva, eu fico querendo mudar, fico querendo argumentar, fico querendo fazer diferente, eu fico querendo, e aí, por fim eu desisto. Mas tem muitas empresas legais, tem muitas empresas com valores compatíveis, que as pessoas entram e entendem aquela missão daquela empresa, elas realmente conseguem trabalhar alinhadas com o que a empresa quer fazer e faz a diferença e tá tudo bem, né? O que eu falo aqui, eu falo o seguinte, eu quero falar para profissionais que, como eu lá atrás, tinha um sonho de ir para a clínica e não assumia esse sonho, né? Porque não conseguia pagar suas despesas, achavam que não ia conseguir pagar, né? Os boletos iam chegar e não tinha dinheiro para pagar. E eu quero falar para os profissionais que estão começando e vivem, querem viver na clínica, querem trabalhar com o que amam, tem uma missão, já sabe que tem alguma coisa ali e não sabe o que é. Eles querem fazer a diferença, mas eles querem ganhar dinheiro também, porque eles precisam se rentabilizar ali na sua profissão, eles querem ser reconhecidos, eles querem ter uma certa segurança, saber como lidar com as incertezas, como se encorajar, né, para colocar seu sonho, tirar seu sonho do papel, colocar o seu sonho no mundo. Então é isso que eu hoje faço e que fez a diferença para mim. Tatiana, se você entendeu ou tem mais alguma dúvida, você pode colocar aqui que eu vou esclarecendo, tá? Tem a outra, acho que é Baby Costa Psique. É isso mesmo, Patrícia, até nós que somos CLT não temos estabilidade, por isso é tão fundamental ter um propósito, exatamente. Aí a gente vai viver o sonho de outras pessoas, gente, né? Quando a gente está dentro de uma empresa, nós vivemos o sonho de um empresário, né? Não é um sonho nosso. Será que a gente não pode ser empresário e também empresário? Será que a gente não pode inspirar outras pessoas com o nosso sonho? E se vocês forem ver proporcionalmente quem fica com rico, né, no país, não são CLT, não são pessoas CLTs, são empresários, empreendedores, que são criativos, que tiram ideias, tem ideias que eles colocam, né, tiram da cabeça, colocam no papel e entram em ação e fazem a diferença no mundo, né? Então vocês podem fazer estatística aí, né? Se vocês conhecerem algum CLT rico aí, vocês me contam, a não ser que seja um CEO de uma multinacional, né? Mas, enfim, eu estou só gerando uma reflexão. E não quer dizer que todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser milionário. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, é só a gente tirar essa ideia que a única possibilidade é a gente trabalhar dentro de uma empresa. A gente trabalhar com regras rígidas de horário, né? Principalmente quem é mãe ou quem quer ser mãe um dia, ou quem tem família, ou quem tem familiares doentes, que às vezes você precisa ter horário flexível para você cuidar, porque eu sei muito bem o que é isso. A gente não ter como, às vezes, levar a mamãe no hospital, você ter que matar serviço, depois você ficar com aquela culpa e aquela confusão toda, porque seu horário ali, você tem reunião, você tem isso, tem aquilo outro, você não consegue ir numa reunião de escola de criança e você não consegue ir numa ginástica, você não consegue cuidar de você, você fica obeso, foi tudo que aconteceu comigo, né? Então eu tô contando aqui um pouco pra vocês. Então, quando a gente gosta do que faz, e quando você coloca essa mensagem no mundo, quando você encara aquele desafio, mas algo que move, que está ali dentro, que é sua missão, você não para mais, gente. As coisas começam a se conectar, né? Eu sou prova viva disso. As pessoas se aproximam da gente, as pessoas chegam até a gente, né? Elas confiam, porque aquilo ali elas sabem que não é, você não está falando da boca para fora, né? Você não é blogueira. Igual teve quando eu comecei lá atrás a me posicionar, as pessoas falavam assim, nossa, Patrícia, você virou blogueira? Eu falei, não sou blogueira, eu sou psicóloga, mas eu estou colocando minha mensagem, eu quero ajudar as pessoas, e é isso que eu quero me descobrir aqui, eu quero, né, passar a minha informação para mais pessoas estarem comigo, é só isso. Então, é muito diferente, né, quando você muda essa chave interna, né, e você começa, por exemplo, hoje eu trabalho 3 vezes por semana, que eu saio de casa, né? Os outros dias eu trabalho em home office, mas quando eu saio de casa para trabalhar, né? Tirando o coronavírus aí que eu tô atendendo muito online, quem era físico, mas ainda tem gente que eu tenho que atender presencialmente, eu trabalho 3 vezes por semana no período da tarde, que é o horário da escola dos meus meninos, e nos outros dias eu faço a gestão do meu negócio, eu faço
as programações do que eu tenho que fazer, meu plano financeiro. Eu cuido de outras coisas que são importantes, porque às vezes o psicólogo tem essa ideia também, tem que lotar a agenda, né? E se você lota a agenda, você não tem vida mais. Você não tem como estudar mais, a gente ama estudar, a gente tem como ler, a gente não tem como empreender, a gente não tem como fazer gestão do negócio. Então é isso que eu ensino e que as pessoas têm que começar a entender. Eu tô dando essas dicas valiosas aqui para vocês, para quem está em cima do muro, começar a pensar com outra visão, né? Estudar, eu tô falando isso aqui, procura informação sobre isso, aprofunda, vocês vão ver que é possível sim, né, fazer isso tudo que eu estou falando aqui. E aí, o que acontece? Outro problema que eu vejo é essa questão da falta de coragem, né? A coragem, gente, olha a palavra da coragem. A gente que é psicóloga adora estudar a etiologia das palavras, né? Coragem vem do coração, né? Coragem, de coração. Então, nós temos coragem quando vem do coração. Por exemplo, vocês acham que é fácil eu fazer essa live aqui, colocar minha cara aqui e ter medo de ser criticada, das pessoas às vezes fazerem, né, os haters aí, fazerem alguma coisa, tal. É difícil, né? Só que de tanto fazer a gente fica, todo mundo acha que é fácil, porque eu estou falando aqui. As pessoas acham que eu estou falando sem medo e tudo mais. Só que isso eu faço toda vez que eu vou fazer algo, né, que eu tenho dificuldade, igual falar em público eu tenho, não parece não, mas eu tenho. Eu me centro e falo assim, olha, não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu quero passar, é com as pessoas que eu quero conectar, as pessoas que eu quero ajudar, é tirar aquelas pessoas lá atrás, que, como eu estava sofrendo, chorando ali, buscando uma alternativa de vida e não encontrava, é ajudar as pessoas que estão assim hoje. Eu posso inspirar outras pessoas a sair da situação que eu estava. Se eu aprendi, elas podem também. Então não é sobre mim, não é se eu tô bonita, se eu tô assim, se eu falo bem, se eu falo errado. É o meu jeito. E vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Vocês podem ter certeza. É assim, a vida é assim, a gente vai fazendo escolhas, né? Então não tem essa estabilidade em nenhum lugar. Mas a gente tem como ter coragem, né, de se reinventar. A gente começa a ver que existem sim possibilidades. Gente, nesses momentos de tensão aí, como nós estamos agora, nós somos super criativos. Eu estou me surpreendendo com as coisas que eu estou criando. Eu estou me surpreendendo como eu estou me dedicando profissionalmente. Vocês também, vocês podem aproveitar esses momentos para entender mais da clínica, para entender mais da psicologia, para se descobrir. Porque no momento de tristeza, que a gente fica muito reflexivo, é a hora que a gente mais se redescobre. Você pode ver que os grandes artistas criaram as composições musicais, os quadros, tudo através da dor, né? Da dor, do sofrimento. Então nós podemos usar isso como uma forma também de a gente se conectar com a gente mesmo e empreender com propósito na psicologia, se isso é uma missão para vocês. Então eu tô vendo meu rascunho aqui, porque o tempo tá terminando, para ver se eu deixei de falar alguma coisa. Ela falou comigo assim, admira a sua determinação e coragem. Ah, que gracinha, mas é isso mesmo. Todos nós temos coragem, todos nós temos e todos nós temos medo. São duas coisas que eu descobri. Uma das coisas que a gente aprende é silenciar esse medo, né? Ir com ele mesmo, a gente fala vai com medo mesmo, e colocar a coragem na frente. A coragem você vem do coração, é a sua intenção, é o que você quer fazer. E você tem que fazer escolhas. E as escolhas exigem uma desescolha. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que eu quero para minha vida? É uma pergunta, simplesmente assim. Se você escolher A, você tem vários caminhos. Se você escolher B, você tem vários caminhos e você vai construir seu caminho. Se você escolher, por exemplo, hoje, quem está fora da clínica e quem está na clínica, por exemplo, está no hospitalar, no educacional, no RH, mas quer ficar nessa profissão da psicologia em outras áreas, vai dar certo. Se ela tiver com o coração ali, ela vai longe, ela vai fazer a diferença ali também. E a gente precisa de pessoas nessas áreas, psicólogos competentes, que estudam, que são apaixonados pela profissão ali também. Mas se a pessoa está infeliz ali, se não conecta com o que ela pensa hoje, ela vai adoecer. Ela adoece. A gente fica incongruente, a gente passa uma inverdade, a gente começa a ter dores no corpo, sabe? A gente começa a não cuidar da nossa saúde, a gente começa a em casa ter problema de relacionamento, então assim, vai piorando tudo. Então são escolhas, né? E as escolhas têm consequências e quando você escolhe um caminho fica muito mais fácil, né? E aí a gente tem que entender
Deixa eu ver aqui se nessa live eu consigo mostrar uma coisa pra vocês. Ah, a Bárbara que tá aqui, que gracinha, gerente de RH. Sim, nós trocávamos muita informação na época de RH, nós duas eram ali, um e carne, ela em outra empresa, eu na minha. E a gente trocava muito. Ah, sua filha que tá mandando, que gracinha, Bárbara. Que fofa. A Maísa tá aqui também, que legal, gente. Deixa eu ver que eu vou testar um recurso diferente aqui. Se não der certo, eu volto. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Ah, eu consegui! Depois eu conto pra vocês como que eu consegui isso, viu, gente? O que vocês estão enxergando aí agora? Digita aí pra mim o que vocês estão enxergando aí de imagem na tela. Contam pra mim. E no finalzinho eu vou entregar pra vocês que me chamarem no inbox o e-book que eu criei sobre transição de carreira de pessoas que estão fora da clínica e querem ir para a clínica, como fazer. São 10 perguntas cruciais que você tem que responder para você entender se é o seu momento ou não. E é como se fosse um plano, né? O que vocês estão enxergando aí, gente? Que eu coloquei copo meio cheio. Deixa eu ver quem mais colocou. Da próxima vez eu vou colocar um fundo mais escuro, né? Porque está muito difícil de eu enxergar aqui. Um copo com água. Meio que, Giovana? Você colocou meio que? Meio cheio? Quem mais, gente? Ó, psicólogo adora essas coisas, hein? Não é? O que tem aí nessa imagem? Copo com água, Alessandra. Mas é um copo para você, ele está cheio, está vazio? Como é que ele está? Cheio. Giovana falou que está cheio. Meio cheio. Tem mais alguém? Algum lance? Copo meio cheio, a Bárbara também falando, meio cheio. Então, até agora, né, meio cheio ganhou, porque todo mundo tá falando que é meio cheio. Então, a Alessandra também, meio cheio. Então, gente, percebam. Ó, a Maísa também quase cheia. A Maísa tá do quase cheio, que bom. Gente, tem gente que falou meio cheio, quase cheio, cheio só. Isso tudo interfere na forma meio cheio. Isso tudo interfere, a Núbia também falou meio cheio. Isso tudo, meio, gente, olha a palavra, meio cheio. Está muito cheio, está meio cheio, está quase cheio. E poderia ter pessoas que poderiam falar, está meio vazio, né? Está meio vazio, o copo está vazio, o copo não está cheio. E ainda bem que vocês aqui, 100% disse que estava cheio, ou meio, ou quase cheio, né? Foi uma gradação aí de respostas. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês enxergam da psicologia? O que vocês enxergam na carreira de vocês como psicólogos? Né? Será que o copo está cheio, o copo está vazio? O que vocês enxergam? Oportunidades ou vocês enxergam dificuldades? Né? Então, é uma pergunta que a gente tem que começar a refletir sobre a nossa profissão, se a gente enxerga, se a gente cria oportunidades no meio do caos, se a gente se reinventa dentro da profissão, se a gente tem propósito, como é o tema da live aqui, que é empreender com propósito na psicologia clínica, se a gente tem propósito, a gente está alinhado aos nossos valores, à nossa missão, ao nosso coração, e aí a coragem vem. E aí a gente começa a enxergar as coisas não com suas dificuldades. Exemplo que eu dou para vocês. Eu tenho vários desafios, né, que eu me coloco para eu poder fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, hoje eu me desafiei aqui compartilhar essa foto com vocês, né? E eu tinha um desafio que eu não fiz hoje, que é fazer a live no Facebook junto com o Instagram, porque uma vez eu tentei, deu errado por questões da internet. Eu falei assim, eu não vou arriscar hoje não. Hoje é a primeira live de uma série de várias, eu quero fazer uma live sem estresse. Eu falei, eu me permito não fazer isso. E aí, eu me desafio. E aí, vamos supor que não desse certo eu compartilhar essa foto aqui, né? Deu errado tecnicamente. E a gente tem que começar a enxergar nisso uma oportunidade. Olha, próxima vez eu vou treinar mais, mas que bom que as pessoas interagiram, né? Tinham psicólogos lá que estavam ouvindo a minha mensagem, né? Isso vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada, outras pessoas vão assistir. Então, você tem que ver as oportunidades. Você não pode ver só as coisas ruins na sua vida e nem na sua carreira na clínica. Né, eu estou nessa semana dessa jornada que eu vou fazer com uma série de lives, eu estou conhecendo pessoas incríveis, profissionais incríveis
eu estou crescendo muito, né, assim, como pessoa, de compartilhar, de trocar informação com as pessoas, os palestrantes que vão falar pra gente, que eu vou entrevistar. Então isso tudo a gente tem que ver o saldo positivo das coisas. Então na psicologia é da mesma forma. Eu consegui até voltar, tá, gente? Que eu fiquei com medo de não conseguir voltar. Essa imagem eu não vou conseguir tirar aqui agora, né? Então, são essas coisas que fazem a gente se tornar um profissional que realmente vai encarar, né, a psicologia clínica de uma forma diferente. A gente pensar fora das quatro paredes do consultório. É a gente entender que se a gente tiver um propósito, se a gente tiver uma missão, se aquilo fizer realmente sentido, estiver conectado às dores das pessoas com algo que eu tenho na minha vida que eu quero transformar, que eu vou fazer diferença no mundo, né? Então isso é muito lindo e isso é mágico. E vira uma chave interna realmente na gente. A gente se torna, como eu falei, a gente não cansa, a gente não acha que nem tá trabalhando, você tá fazendo aquilo com prazer. Então, gente, é essa palestra não, né? Essa live que eu queria passar para vocês, que foi a primeira de muitas. A gente vai ter um mês de abril com vários temas interessantes, como eu falei no início. Conto com vocês, convidem seus colegas, pessoas que são psicólogos, que queiram ouvir mais, que queiram se inteirar, né, dessas informações valiosas, para vocês alavancarem sua carreira na clínica e para vocês conhecerem algo às vezes que vocês já ouviram, né, mas que vai ser com um olhar diferente, vai ser com profissionais diferentes, com uma visão diferente, porque esse também é um grande segredo, é a humildade, né? A gente acha que sabe, mas será que a gente faz? Né? O profissional de psicologia estuda tanto, lê tanto, quer consumir tanta informação e às vezes acha que já sabe tudo, né? Não precisa de aprender nada. E será que ele sabe mesmo? Porque quem sabe faz. E se ele não faz, ele tem que aprender um pouquinho mais, ele tem que exercitar, ele tem que praticar. Então a gente olhar com com essa visão mesmo, de entender ali o que eu posso extrair do melhor e colocar em prática e avançar. O objetivo dessa semana é fazer vocês avançarem. Gente, muito obrigada pela presença de todos aqui, tá bom? Um beijo, permita-se ir além a cada dia. Até mais, tchau!